Olá, abençoados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao canal Haroldo Lira. Mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus através desse culto racional, através aqui do YouTube, pedindo sempre aos amados aí que se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem se espalhe aí mundo afora e que chegue o conhecimento do verdadeiro evangelho de Cristo a outras pessoas e que vidas sejam libertadas da escravidão do sistema religioso chamado de sistema evangélico. Então, amados, é sempre uma alegria, é sempre um prazer e me reunir aqui como igreja através desse canal para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Deus através do evangelho único que tem aqui na Bíblia, que é de Romanos a Hebreu e que são as 14 cartas de Paulo, que é a segunda aliança do qual Deus fez para com os homens, e que infelizmente os cães gulosos não pregam porque eles só pregam por torpe e ganância. E aqui é a graça de Deus em Cristo, ou seja, tudo que ele já fez pelos seus filhos de graça, e que é para você viver somente pela fé no que ele fez. Então, meu amado, mais uma vez estamos aqui para dar sequência aos nossos vídeos. E o último vídeo que eu gravei tem como tema os evangélicos na contramão de Deus, e que o último que eu fiz o evangélicos na contramão de Deus, parte 1. E hoje nós vamos dar continuidade aqui, o tema da mensagem é o mesmo, os evangélicos na contramão de Deus. Essa pregação é uma pregação específica para os chamados evangélicos, os escravos do sistema religioso, do qual é somente o cão guloso que se dá bem, pregando mentira, pregando a lei de Moisés, que não existe mais e que nunca foi para vocês, evangélicos, que são gentios, e que toda a primeira aliança veio somente para os judeus, do quais não cumpriram, e que o dono do mundo veio, cumpriu no lugar deles, e Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Então, vocês na contramão de Deus, vocês seguindo o teu cão guloso, vocês dizem que tudo isso é mentira e vivem na antiga aliança, que não é mais para ninguém. Então, eis o motivo pelo qual essa pregação é exclusivamente para os evangélicos e tem como tema os evangélicos na contramão de Deus. Então, o último capítulo e versículo do qual eu parei no último vídeo foi Romanos 2:14. Então, dando continuidade aqui, eu vou abrir aqui, vou ler e vou explicar coisa que o teu cão guloso não faz, porque ele não quer que vocês fiquem sábios. Ou seja, eles não querem que vocês entendam o evangélico, não quer que vocês entendam o evangelho, porque vocês vão se tornar sábios e vocês vão conhecer que Deus, ele já fez tudo por ti e que não é para você fazer mais nada, e que tudo foi de graça, e que é para você viver por fé não nas tuas obras, e não por fé no teu ladrão, mas é por fé nas obras de Deus, que na cruz ele falou tetelestai, ou seja, está consumado, já está feita, já está pronta, é para vocês crer.
Então, olha, dando continuidade aqui e provando para vocês, abrindo o evangelho, tá? E dizendo o que foi que Deus já fez por ti e mostrando como que vocês vivem e provando que vocês vivem na contramão de Deus e separado dele. E que essa pregação, esse entendimento só tem um fim. É para que os verdadeiros filhos de Deus, ou seja, os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo, venha entender o evangelho e ver que ele vive na contramão de Deus e deixar de ser evangélico e ser cristão. Ou seja, deixar de servir a tua igreja e o teu cão guloso e vir servir a Cristo, o ressuscitado. Então, olha, Romanos 2, eu vou ler do 17 até o 24, tá? Eu vou ler e vou te explicar e provar que você vive na contramão de Deus. Então, olha, Romanos 2,17, vamos ler. Olha, presta atenção, vocês, doutores em teologia, vocês, cão guloso que vive enganando as pessoas, vocês que estão lotando essas sinagogas, né? E que vocês vivem na gritaria maior do mundo, dizendo que esse teu cão guloso aí tem o poder, e que vocês eram pobres, ficaram ricos, vocês eram doentes, ficaram sarados, que vocês tinham dívida e que vocês pagaram. Vocês, junto com esse teu cão guloso aí, com esse teu falso pastor, vocês são tudo um monte de mentiroso, macho. Vocês são todos um monte de mentiroso, sabe por quê? Porque Deus, ele não habita em santuário feito por mão de homens. E que esse teu cão guloso aí prega um monte de mentira e eles têm as pessoas pagas por eles para dizer que foram curados, para dizer que estava com câncer e foi curado, para dizer que lá no banco o saldo dele era 0 e que agora ele tirou o saldo, apareceu lá 1 milhão porque ele fez uma campanha. Cara, sai dessa loucura, macho. Deixa de fazer pouco de Deus, cara. Vocês, evangélicos, vocês enchem essas empresas desses cão gulosos aí, essas sinagogas, esses terreiros de macumba, vocês lota isso aí para chamar Deus de mentiroso, macho. Porque aí não tem evangelho, aí não tem Deus, aí não tem nada, aí só tem engano do teu pastor junto com vocês. Porque na verdade vocês nunca conseguiram nada nessa tua sinagoga e não vai conseguir nunca. Porque nem Deus vocês não têm. Porque vocês vivem separados de Deus. Por que, Lira? Porque vocês não têm o evangelho, macho. O evangelho é o único evangelho que tem nessa Bíblia aqui, é de Romanos a Hebreu. O teu cão guloso, ele não prega. E vocês, quando a gente prega, vocês dizem que é mentira. Entende, mas? Então, olha, presta atenção, tu, cara, que diz que é doutor e que diz que é professor das escolas dominicais, ensinando errado as crianças, ensinando doutrina de homem, ensinando engano, ensinando a lei de Moisés, do qual não existe mais nem para os judeus. Então, eu vou te desmoralizar, eu vou desmoralizar vocês, até vocês criar vergonha na cara e calar essa tua boca, ou então pregar o evangelho, que é de Romanos a Hebreu e que não tem roubo, tá? Não tem roubo, não tem pastor, só tem um que tem que crescer e a gente desaparecer, é Cristo. Então, olha, Romanos 2,17, presta atenção, viu? Doutor da escola dominical. Olha, Romanos 2,17. Falando com vocês, tá, doutores? Doutores em teologia, cão guloso.
é professor da escola dominical, a sargentona, que é a missionária sargentona do cabelo de cavalo, que diz que sabe tudo. Então, olha, Romanos 2,17. Se porém tu, falando com vocês, tá? Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. 18. Que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Olha, você está vendo que Paulo aqui, ele está sempre, né, falando com quem está na lei, com quem se gloria na lei, com quem diz que é doutor da lei, com quem diz que é o sabichão e que, na verdade, não prega nem para ele mesmo. Então, olha, aqui no 19, que estás persuadido de que és guia de cego? Ó. Ou seja, vocês pensam, né, que vocês sabem tudo e que vocês são professores da famosa escola dominical, né, que vocês são guia de cego, vocês estão ensinando aos ignorantes que vai para a tua sinagoga, para a tua arapuca, que o cara está precisando de quê? De Deus. E quando chega aí ele se lasca. Então, olha, Romanos 2,19. Que estás persuadido, pensando, estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas. 20. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então, macho, tu que acha que tu é instrutor de ignorante, que tu acha que tu é o cara, que tu está persuadido de que tu é guia de cego, que tu acha que é professor, que é instrutor de ignorante, que tu é o mestre das crianças para ensinar a tua própria ignorância a eles, já de criança, a tua mentira. Olha, instrutor de ignorante, mestre de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Ó. Então, tu acha que tu é doutor. Tu acha que tu tá certo e que tu tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu acha que é o cara. E no 21, ó, tu, pois que ensinas a outrem, olha, não te ensinas a ti mesmo, acho. Ou seja, vocês, cão guloso, vocês, doutores em teologia, vocês, instrutores de criança da chamada igreja, da chamada escola dominical, tu não ensina nem para tu mesmo, mas tu não sabe de nada. É o que está dizendo aqui, que vocês são um monte de ignorantes e enganadores e que vocês já preparam as crianças para o engano. Então, Paulo continua aqui, olha, no 21 ele diz, tu, pois que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Isso aqui é uma pergunta, macho. É uma pergunta, tu diz que é o doutor, que é o cara, que tu sabe tudo, e que tu não ensina nem a tu mesmo. Então, olha, dando continuidade aqui, Paulo diz assim, ó, tu que pregas que não se deve furtar, e furtas. Ou seja, tu além de ser ignorante, tu além de não saber de nada, além de ser um enganador, além de tu enganar as pessoas dentro da tua mentira e dentro da tua arapuca, que tu chama de igreja, que é empresa para roubar, tá dizendo aqui que tu rouba. Não sou eu, que você diz que sou eu. Eu vou ler de novo, tá, ladrão? Olha, Romanos 2,21. Tu, pois que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Ou seja, tu não sabe de nada, macho. Tu não sabe de nada e tu quer vir discutir comigo. Tu quer vir discutir comigo se gloriando na lei. Na lei que nunca foi para o gentil, cara. E que não é mais para ninguém. Então, ignorante, olha. Romanos 2,21. Tu, pois que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Aí, ladrão, tu diz que sou eu. 22. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes. Tá aí, adúltero.
abomina os ídolos e lhes rouba os templos. Então, macho, eu vou te explicar que tu é ladrão e tu não sabe nem o que é a quem tu tá roubando, no que Paulo está se referindo aqui. Depois da cruz, depois dos anos 70, quem é que é o templo? O templo somos nós, macho. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, aqui está dizendo que tu abomina os ídolos, tu diz que abomina os ídolos e tu rouba os templos, rouba as vidas, rouba as pessoas, macho. Que o templo, na graça, são as pessoas. Os templos somos nós. Os templos são vocês, evangélicos. O templo são vocês e não é a tua igreja. O templo é o quê? É o santuário de Deus. É a morada de Deus que esse teu ladrão aí te ensina a tu esperar Jesus voltar. Quando tu já é o templo, tu já é a morada dele. Como é que tu vai esperar ele se ele já está em tu? Então, cara, vocês precisam sair da mão desse teu ladrão e vir para o Cristo ressuscitado, vir para o Evangelho. Porque esse teu ladrão aí, ele não vai parar de te roubar nunca. Vocês, evangélicos, é que tem que tomar atitude, macho. Então, olha, Romanos 2, 22. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhe rouba os templos. Os templos sois vós, macho. Não é o templo de parede, não é o templo de telha, não é o templo da roubalheira do teu pastor, macho. O templo sois vós. Então, meu amado, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Macho, olha, vê se pelo amor de Deus, vocês, evangélicos, para pensar um pouco, cara. Olha, eu vou ler isso aqui de novo e vou te explicar, tá? Que vocês dizem que é mentira, né? Vocês dizem que é o capeta falando na minha boca. Vocês dizem que eu sou o curupira, que eu sou não sei o quê, que vocês vão me jogar pedra, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Meu amado, eu só estou lendo e estou tentando te tirar da maldição que é esse teu cão guloso, macho. Olha, Romanos 2, 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela a transgressão da lei, macho. Olha, o que é isso, Lira? Vocês, evangélicos, levados pelo teu cão guloso, que sabe menos que vocês, vocês vão para a tua sinagoga, para a tua arapuca, para a tua igreja que não é a de Cristo e que ele não está lá e que vocês estão fazendo papel de palhaço. Porque aí de Deus não tem nada, macho. Não tem nada. E que ele está dizendo aqui que vocês são transgressor da lei e que Deus, né? E que, eu vou ler de novo aqui, olha. Tu que te glorias na lei. O que é Deus, se gloriar na lei, macho? É tu ir para essa tua igreja e ficar essa macumba que vocês fazem aí. Essa gritaria, cara. Essa gritaria, esse rodar no mistério, que não existe isso daqui. Esse teu cão guloso gritando lá, e vocês tudo gritando ao mesmo tempo, e tudo adorando a ele, porque não tem Deus aí, não tem nada disso aí, não tem um evangelho, não tem nada. Então, a palavra de Deus diz aqui que tu que te glorias na lei. Por quê? Porque essa gritaria de vocês aí só tem na lei, macho. Essa macumba só tinha na lei. Esse mandamento, essas ordenanças, esse sacrifício, esse dar dinheiro pro teu cão guloso e dizer que é para Deus, isso era da lei, macho. Que nunca foi para tu, para o gentil. E que não é mais para ninguém, porque Deus cumpriu e aboliu Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, macho. Então, olha, tu que te glorias na lei, ó, desonras a Deus, macho. Então, olha, o que é que vocês fazem, evangélico? Preste atenção, cara. Vai na tua Bíblia e lê lá. Romanos 2, 23, macho. Então, olha, o que é que vocês fazem indo para a tua igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, achando que vocês
estão fazendo algo espiritual. E na verdade, vocês não estão fazendo nada de espiritual. E que Deus, ele é fora de vocês, dentro dessa tua sinagoga, porque ele não habita em santuário feito por mão de homem, mano. E o que é que vocês vão fazer na tua igreja, macho? O que é que vocês se reúnem na tua igreja? Olha, preste atenção, para chamar Deus de mentiroso. Por que, Lira? Porque Deus já fez tudo e vocês não crê e querem fazer. Segundo, vocês vão para a tua igreja, para a tua sinagoga, para a empresa, para a roubalheira do teu pastor. Sabe para quê, cara? Para desonrar Deus. Cara, isso não dói não na tua mente, cara. Isso não dói. Isso não chega na tua mente não, cara. Tu saber que tá desonrando Deus. Tu saber que tá chamando Deus de mentiroso. Tu saber que vive na obediência. Tu saber que tá separado de Deus. Tu saber que vive na contramão de Deus. Essa tua consciência não funciona não, macho. Essa tua cabeça aí é que nem coco, só tem água, Você não consegue pensar, não. Cara, eu vou ler para tu de novo, olha. Romanos 2, 23. Tu que te glorias na lei. Por que, Lira, que tu diz que a gente se gloria na lei? Porque o teu ladrão só prega a lei, macho. E o que é a lei, Lira? É o Antigo Testamento. E você pode dizer, não, mas ele abre também o Segundo Testamento. Meu amado, não adiantou de nada. É fermento. É pior ainda. Sabe por quê? Porque ele abre o Primeiro Testamento, abre o Segundo Testamento e no fim ele te assalta. E isso é mandamento e ordenança da lei de Moisés, não tem jeito. O único jeito é tu largar essa tua igreja e esse teu cão guloso e tu vir para Cristo, tu se reunir com as pessoas em qualquer lugar e ter entendimento do evangelho, macho. Que é de Romanos a Hebreu, que é o Cristo ressuscitado, que é onde ele diz que já fez tudo por ti, e que ele diz que é para tu viver, é pela fé no que ele fez, macho. Não é para tu viver por as obras do teu cão guloso junto contigo. E usando o nome de Deus para todas as coisas, macho. Vocês. Tu ajuda o teu próprio ladrão te roubar, dizendo que está dando dinheiro a ele, para Deus. Deixa de ser mentiroso e ignorante, que Deus não precisa do teu dinheiro, macho. Então, olha, Romanos 2, 23. Tu que te glorias na lei, falando com vocês, desonras a Deus, pela transgressão da lei, macho. Lira, o que é transgredir a lei, macho? Eu já te expliquei e vou explicar de novo. Olha, o nosso governador, ele botou 5 leis. Então, nós só conseguimos cumprir 4. Então, como você não cumpriu as 5, você é transgressor da lei, macho. A lei de Moisés era 613 mandamentos e ordenanças que nunca foi para tu, macho. Nunca foi para tu. Então, no 24, ele diz assim, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossas causas. Pronto, macho. Por causa de vocês, né? Por causa de vocês, por causa de vocês que não têm o evangelho, por causa de vocês que não se converteram a Cristo e que vivem na antiga aliança que não tem Cristo, na antiga aliança não tem mais. Tinha Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não existe mais, macho. Que esse bispo, esse cabra velho, que já era para ter vergonha na cara, ele fica falando em Jesus de Nazaré o tempo todo e dizendo que prega a graça, se Jesus de Nazaré não existe mais. E Jesus de Nazaré não é da graça. Jesus de Nazaré era da lei. Vai criar vergonha na tua cara, bispos sem caráter, sem personalidade. Vai trabalhar, cara. Essa tua idade aí, né? Já era pra tu criar vergonha e tu não vai criar nunca.
Então, meu amado, Romanos 2, 22. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abomina os ídolos e rouba os templos, rouba as vidas, rouba as pessoas. Aonde? Nessa sinagoga lotada de gente aí, tudo sendo assaltado, e ainda fica a gritaria maior do mundo, dizendo que o ladrão dele é uma benção, macho. Como vocês são um monte de ignorante que não entende nada e nem querem entender, porque vocês servem a homens. Então, olha, aqui no 23 ele diz: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, macho. Vocês com essa sinagoga tudo lotada, né? Dizendo que estão servindo a Deus, vocês estão servindo ao teu ladrão e está desonrando a Deus, macho. É isso que vocês fazem. Seja igreja pequena, seja igreja grande, igreja não, empresa. Empresa para assaltar vocês. Então, seja empresa pequena, seja empresa grande, vocês se reúnem para desonrar a Deus. Tá? Para desonrar a Deus. Romanos 2, 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, ó. O que vocês fazem. Então, meu amado, tu quer mais contramão do que essa? Vocês querem mais contramão, viver separado de Deus e na contramão? Vocês querem mais explicação e abrindo o evangelho do que esse? Então, macho, olha, aqui a gente prega o evangelho e explica, faz a diferença e deixa na tua mão para tu resolver, macho. Para tu resolver se tu quer servir a Deus ou se tu quer continuar nessa macumba aí, desonrando a Deus e sendo assaltada. Tá na mão de vocês, evangélicos. Decide. Então, olha, dando continuidade aqui, provando que vocês, evangélicos, vocês vivem na contramão de Deus e que vocês estão separados de Deus e que vocês desonram a Deus pela prática de vocês. Então, olha, continuando aqui, Romanos 4, eu vou ler o 13 e o 14 e vou te explicar e vou dizer por que vocês estão na contramão de Deus, tá? Olha, Romanos 4, 13 e 14. Presta atenção, cão guloso, que eu estou aqui te reduzindo a nada, provando que tu é mentiroso, que tu é assaltante e que tu só prega para roubar as pessoas. Romanos 4, 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Vírgula. Então, olha, aqui em Romanos 4, 14 está dizendo o quê? Paulo está dizendo aqui para vocês, evangélicos, ó, que Abraão não foi por intermédio da lei que vocês vivem, da lei não, da mentira que vocês vivem, porque não existe mais lei, não foi por intermédio da lei de Moisés, quando existia na época dele, de Abraão, não foi pela a lei que Abraão, né, não foi por intermédio que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro, macho, do mundo. Aqui está dizendo que não foi pela lei. E foi por quê, Lira? Continuando, ó. Vou repetir aqui de novo, tá? E eu vou explicar para vocês novamente. Olha, Romanos 4,13. Não foi por intermédio da lei, a lei que vocês vivem, do engano que vocês vivem, que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. E sim, mediante a justiça da fé, ó, irmãos. Então, o próprio Abraão, que era judeu, o próprio Abraão, do qual é a descendência dele, quem foi a descendência, Lira, de Abraão? Quem foi? Os judeus, macho. Os judeus, os hebreus. Nós não somos descendente de Abraão, que nós somos gentil. Então, meu amado,
Vou ler de novo, tá? Romanos 13, 14. Não foi por intermédio da lei, que a lei que vocês vivem, que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, macho. Então, cara, olha, os próprios descendentes de Abraão, né? Eles foram justificados pela fé. Por quê? Porque eles se tornaram transgressor da lei de Moisés, que foi somente para os judeus, e que eles foram justificados pela fé. Vocês acham o porquê que Jesus de Nazaré fazia milagre lá em Jerusalém? Que hoje é o teu cão guloso que diz que faz os milagres? Por que Jesus de Nazaré fazia aqueles milagres? Porque vocês não sabem. Macho, aqueles milagres não era para Jesus de Nazaré dizer que ele era o cara, para se gloriar, para dizer olha, Jesus de Nazaré, quando a pessoa era curado, ele dizia, sabe o que, macho? Ele não dizia que foi eu não, como você diz. Porque foi eu. Foi o meu pastor, foi o meu cão guloso, foi o meu ladrão. Ele não dizia isso não, cara. Jesus de Nazaré, quando a pessoa era curada, ele dizia assim, ó, a tua fé te curou, macho. A tua fé te curou. Ele sendo o dono do mundo, ele sendo Deus. Para vocês verem a contramão que vocês andam, vocês evangélicos, dando crédito a esse teu ladrão, né? Dizendo que ele orou, que ele estendeu a mão, que ele. Então, meu amado, Romanos 4:3. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, macho. Lira, o que é ser herdeiro do mundo? Olha aqui a contramão que tu vive, né, macho? Tu se declara um filho de Deus, macho? Tu se declara, vocês evangélicos, vocês se declaram um filho de Deus? Porque eu me declaro um filho de Deus. Mas quem é? É o Lira? É o Haroldo Lira? Não, macho. Pai, Deus, ele não é pai do Lira. Ele não é pai do Haroldo Lira. Quem é o meu pai é o marido da minha mãe. E Deus, ele é pai dos espíritos, macho. Então, para mim me declarar filho de Deus, né? Eu tenho que crer que eu não sou daqui, macho. Que eu não sou daqui desse mundo. E que eu já vim de lá, do céu, enviado para cá. E que essa carne de Haroldo Lira, esse espírito se revestiu dessa carne. E está aqui numa participação comum de carne e sangue. Isso são coisas difíceis de vocês entenderem. Por quê? Porque tu só adora o teu ladrão, mas tu não adora a Deus. Então tu não crê nessas coisas. Tu quer que Deus tenha tido uma relação sexual com a tua mãe e tu seja filho dele. Porque vocês não crê no ministério do Espírito. Vocês não crê na segunda aliança, onde Deus já fez tudo. Então, por que Paulo está dizendo aqui que não foi por intermédio da lei que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo? Porque, meu amado, enquanto o teu ladrão, o teu pastor, que tu chama ele de pastor, porque pastor é dom, o nosso pastor é Cristo. Nós não somos pastor. Então, meu amado, enquanto o teu ladrão te chama de ladrão, né? Enquanto o teu ladrão te chama de ladrão, aqui está dizendo, né, que pela fé, Abraão, né? Abraão, ele e a descendência dele, né, recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo. Ou seja, você, filho de Deus, você
é dono de uma parte do mundo, macho. Herdeiro do mundo é o quê? Se tu é herdeiro do mundo, macho, olha, se o teu pai terreno, tem 50 casas. Então, tu é herdeiro de quê, macho? Tu é herdeiro do teu pai. Tu é herdeiro das 50 casas. E tu sendo herdeiro de Deus, tu espiritual, tu sendo herdeiro de Deus, tu é o quê, macho? Tu é dono de uma parte do mundo, macho. Que o teu canguloso diz que tu é ladrão, que tu é o verme de Jacó, que tu é um desgraçado, macho. E você diz, sabe o quê? Esse pastor é uma bênção. Sem entendimento, sem discernimento, ignorante. Então, olha, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, mas que vocês não têm. Vocês, evangélicos, vocês não têm fé, mas vocês não têm fé, vocês não têm Deus, vocês não têm a justiça de Deus. Por que, Lira? Porque vocês não têm o evangelho, mas que é de Romanos a Hebreus. E por que, Lira, que você diz que nós não temos fé? Porque vocês só vivem por obra, macho. Subir monte, descer monte, fazer a macumba da Santa Ceia, que é Páscoa, que era Páscoa, que Jesus de Nazaré disse por 12 discípulos dele: eu tenho desejado comer convosco esta última Páscoa, macho. Então pronto, acabou. Se era a última Páscoa, não existe mais nem Páscoa, não existe nada. E o teu ladrão pegou a verdade de Deus e transformou em mentira. E pegou a Páscoa e transformou na macumba da Santa Ceia. Que você fica com raiva quando a gente fala. Mas me mostra de novo, que eu já perdi 500 vezes, qual é o capítulo, qual é o versículo que abre aqui na Bíblia a macumba da Santa Ceia, macho. Mostra pra mim, vem aqui e mostra pra mim. Então, meu amado, é Romanos 3,14. Pois, olha aqui, mas olha aqui o que Paulo fala aqui em Romanos 4,14, ó. Pois, se os da lei é que são os herdeiros. Então, Paulo está fazendo uma comparação aqui, mas está fazendo uma comparação que vocês vivem na lei, né? E que vocês se consideram herdeiro de Deus, e o teu pastor te chama de ladrão, e tu aceita ser herdeiro de Deus e ser chamado de ladrão, como tu é tonto. E o teu pastor, junto contigo, diz que tu é santuário de Deus, diz que tu é templo do Espírito Santo. E o pastor manda tu esperar Jesus e tu aceita. Tu diz que está esperando Jesus. E que tu, ignorante, tu está esperando Jesus voltar e tu diz que é templo e morada dele. E qual é o que vai voltar, macho? É o que está em tu? Porque quem está em tu não precisa mais voltar. E qual é o que vai voltar? Explica para mim aí. Explica aí, doutor em teologia. Explica aí, canguloso. Explica aí, vocês, doutores da escola dominical, como é que tu é templo e morada do Espírito Santo, ou professor da escola dominical, e que você está esperando Jesus voltar? É quantos Jesus, macho? São quantos? Então, cara, olha, é Romanos 4,14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, ó, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, está dizendo aqui, mas se os herdeiros é os da lei, então cancela tudo. Deus não está com nada, não fez nada. Cancela a graça, cancela toda a segunda aliança, cancela tudo. Então, meu amado, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. E no 15 ele diz assim, ó, olha aqui o que o teu canguloso, né, para onde é que ele te leva. E mostrando para vocês aqui que vocês estão separados de Deus e que vocês vivem na contramão dele, por causa da maldita primeira
aliança por causa da maldita lei de Moisés. Olha, Romanos 4,15. Porque a lei, macho, presta atenção, evangélicos, acorda! Romanos 4,15. Porque a lei que o teu cão guloso, a primeira aliança que o teu cão guloso, olha, porque a lei suscita a ira, macho. Suscita a ira. A lei, ela suscita ira, é raiva. É por isso que você fica pedindo Deus para queimar os filhos dele. Você não pode ter uma raivazinha de ninguém que tu diz logo, tá queimado. Você não pode ter uma raivazinha de ninguém que você já quer matar. Você já entra na carne. E que você, né? Se o cara não tá na tua igreja, ele já é teu inimigo, macho. Por quê? Porque a lei suscita a ira. A lei, vocês vão para a igreja para suscitar a ira. Olha, Romanos 4,15. Porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, ó, também não há transgressão, macho. Então, a lei suscita a ira. Mas se não tem mais lei, então não tem transgressão, não tem mais pecado, não tem mais nada. Por quê? Porque a lei não, a transgressão da lei é o pecado, era o pecado para os judeus, do qual vocês estão vivendo como judeu, né? Então, olha, no 16 diz assim, essa é a razão porque provém da fé, ó. É da fé, macho. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça de Deus, segundo a nova aliança, segundo as 14 cartas de Paulo, onde tudo já foi feito por ti, de graça, macho. Então, olha, no 16, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para a toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, ó, ou seja, os judeus, mas também aos que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, mas então, meu amado, vocês têm que entender de uma vez por todas, né? Como vocês confundem tudo e quando se fala lei de Moisés, vocês não sabem nem o que a gente está falando. Porque, na verdade, meu amado, nós fomos enganados a vida inteira, meu amado. Eu era daí, meu amado, nós fomos enganados a vida inteira, meu amado. Você tem que acreditar nisso e bater no teu peito e dizer, eu fui enganado, eu não quero mais ser enganado, macho. Por que, Lira? Porque, meu amado, nós, os gentios, nós nem entramos na primeira aliança. Eu já preguei isso para vocês. Efésios 2, 11 até o 22, macho. Então, cara, como é, cara, que uma coisa que nunca foi para mim, uma coisa que não é para mais ninguém no mundo, e os caras cinicamente te chamando de burro. O cara só prega isso, cara. Só prega esse engano que nunca foi para tu e que não é mais para ninguém, que é a antiga aliança, macho. Lucas 16, 16. A lei e os profetas vigoraram até João, macho. Não tem mais profeta, não tem mais lei. Só foi até João. Você tem que andar para frente, macho. Você tem que andar para frente, onde vocês foram incluídos na segunda aliança a partir de Romanos. Então, olha, dando continuidade aqui, eu vou ler para tu aqui,
em Romanos 1 até o 5, mostrando para vocês. Aliás, Romanos 5, do 1 a 8, né? Eu vou mostrar para vocês aqui aonde que era para vocês estar, e que vocês não estão, porque você não serve a homem, tu só serve a tua igreja e o teu pastor, segundo vocês, que, mais uma vez, homens não têm igreja, macho. Homens não têm igreja, homens têm empresa. Homens têm um sistema chamado de sistema evangélico, do qual foi montado somente para roubar as pessoas, juntamente com o sistema católico, que é muito pior ainda, ou igual. Que não prega nada de Deus, cara. Ensina as pessoas a serem idólatras. Ensina as pessoas a adorar pedaço de pau, a adorar defunto, macho. Quando o evangelho diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando o evangelho diz que Deus não habita em santuário feito por mão de homem, macho. Deus, ele nunca entrou nessas igrejas, nessa roubalheira aí chamada de igreja católica. Igreja evangélica, que na verdade não é igreja. Homem não tem igreja, homens têm empresa. A igreja é a de Cristo, macho. Que não é parede, que não é empresa, que não é CNPJ. São vidas compradas por ele com seu sangue na cruz, macho. Que vocês dizem que é mentira e vocês vivem nessa loucura. Desonrando o nome de Deus, desonrando a Deus, chamando ele de mentiroso e não vivendo pela fé somente no que ele já fez. Então, meu amado, é difícil, mas nós fomos levantados para isso, tá? Enquanto em 1 milhão de pessoas, nenhum acredita, mas se um acredita é porque é o verdadeiro Filho de Deus. Se não acredita é porque o evangelho diz assim, ó, quem não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Então, olha, a fé não é tua, tá? Você não é seu. As obras não são suas. Nada, a igreja não é sua. Você é a igreja, se você for um eleito dele. Então, meu amado, olha, só quem vai crer no evangelho, tá? O evangelho não é para todos, macho. Nem todos vão crer. E Lira, quem é os que vão crer? Os eleitos. Os escolhidos. Os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. É Efésios 1:4. Que vocês pensam que é quem vai aceitar Jesus na tua arapuca. Então, olha, o evangelho não é para todos, macho. Não é para todos. Já teve pessoas que eu mostrei, que eu falei, que eu expliquei, e a pessoa diz, não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é o seu entendimento. E que lá em Mateus, tem uma passagem lá que eu já li para vocês, que os sacerdotes, né, os fariseus lá em Jerusalém, que hoje estão aqui no Brasil e que estão no mundo todo, que são esses ladrão aí, que vive somente pregando por torpa e ganância, e que eu já li e mostrei para vocês aqui, que eles são ladrão e que eles não sabem nem para ele, que eles não ensinam nem a ele mesmo, tá? Então, lá em Mateus diz assim, olha, os fariseus chegaram para Jesus de Nazaré e diz assim, dize-nos, se tu és mesmo o Filho de Deus. Então, o que Jesus de Nazaré falou para eles? Ele disse, eu já vos tenho dito. Ou seja, Jesus de Nazaré, disse, olha, eu já falei para vocês, eu já disse para vocês que eu sou Deus. Eu já disse para vocês, eu já fiz milagre, eu já fiz cego andar, eu já fiz cego enxergar, eu já fiz aleijado andar, eu já ressuscitei mortos. Porém vocês não são das minhas ovelhas, mas. Ou seja, vocês não são eleitos, vocês não é dele.
Então, ele diz assim, olha, porém vós, falando lá com ele, não é contigo, não é com o teu ladrão, ele diz, porém vós, não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, ou seja, os meus eleitos, os escolhidos por mim, ouvem a minha voz. E seguem-me. Então, o que é ouvir a voz de Deus? A palavra diz também que todo aquele que crê é como está escrito na Escritura. Será salvo. E vocês pensam o quê? Vocês pensam que vocês têm que viver toda a Bíblia, macho. Cara, vocês evangélicos, né? Vocês gentil, vocês não participaram da primeira aliança, macho. Nós não participamos da primeira aliança. É Efésios 2, do 11 ao 22. Nós já fomos incluídos na segunda aliança, mas quem tinha que crer na antiga aliança e fazer as obras eram os judeus, e eles não fizeram. Como a segunda aliança tinha que se dar prosseguimento às obras de Deus, então o que Deus fez? Ele se revestiu de carne, habitou dentre os homens, para quê? Para fazer aquilo que o homem não fez. Qual homem, Lira? Os judeus, macho. Só os judeus. Então, ele se manifestou como filho e veio no cumprimento da lei e dos profetas. E depois de cumprir, Lira, ele fez o quê? Ele falou na cruz, está consumado, está tudo feito. Quando ele falou lá na cruz, está consumado, toda a Bíblia, tudo que ele veio fazer no mundo, ele já tinha feito. E que ele subiu aos céus, aos 33 anos, e ele desceu 37 anos depois. Para quê? Para cumprir a profecia de Daniel 9:24 e a profecia de Jesus de Nazaré 24:34, que dizia que tudo não passaria daquela geração, que o teu ladrão leva para o futuro e manda vocês esperar Jesus voltar, e ao mesmo tempo esse mentiroso diz que tu é templo e morada do Espírito Santo e manda eles voltar. E vocês mais cegos do que ele, vocês não entendem nada. Então, olha, então ele nos anos 70, ele voltou como juiz para os judeus e para a queda do templo lá em Jerusalém e para o cumprimento da lei física, da lei jurídica, porque o templo ainda permaneceu de pé, porque as profecias tinham que se cumprir. Então, amado, ele cumpriu a lei e depois da queda do templo lá em Jerusalém, ele passou a fazer morada em vós, macho. O templo que caiu lá, o templo físico, o templo jurídico, que é o que esse teu ladrão inventou aí, e que não é templo, é empresa para te roubar, que eu já falei 50 vezes. Então, o templo, quando caiu lá em Jerusalém, caiu para o cumprimento da lei, né? E que nós passamos a ser morada dele. Por quê? Porque ele passou a ser espírito, macho. E Jesus de Nazaré era carne. Ele não podia entrar dentro de tu, macho. Tu já viu um homem entrar dentro do outro homem? Acorda, macho. Então, olha, Romanos 5. Olha, preste atenção aqui, o que diz o evangelho e o que é que o teu ladrão te prega, tá? Romanos 5, eu vou ler até o 8, ver se dá tempo, tá? Que já está com 54 minutos. Então, ó, Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, macho. Então, o que está dizendo o evangelho aqui? O evangelho está dizendo que nós, todos os filhos de Deus, foram justificados pela fé. E o que é que o teu ladrão faz? Manda tu fazer obra. Manda tu fazer obra, macho. Manda tu dar dinheiro para ele, dizendo que é para Deus. Manda tu subir monte, descer monte. Fazer a macumba da Santa Ceia.
Quando tu está doente, ele leva um pedaço de pão lá na tua casa dizendo que é o corpo de Cristo. Quando o evangelho diz que aqui que o corpo de Cristo é a igreja. E tu come o corpo de Cristo, dá dor de barriga, tu vai pro banheiro, aí joga fora o corpo de Cristo e dá descarga. E vocês são tão ignorantes que não conseguem entender isso. Vocês não conseguem ver que tem algo errado aí, que Deus não pode pegar os seus filhos. Macho, deixa eu te fazer uma pergunta pra tu aqui, evangélico, tá? Tu pegaria o teu filho, macho, pra botar, por exemplo, ó, tu vai pegar o teu filho e vai matricular ele numa, vamos dizer, numa creche, tá? Então, lá, quando tu chega na creche, o cara diz assim, olha, macho, eu vou fazer a inscrição da tua filha aqui, mas aqui nós temos vários estupradores. Aqui nós temos vários estupradores. E aí, você vai deixar a sua filha aqui? Aí, cara, eu te pergunto, tu, evangélico, tu vai matricular, macho, a tua filha onde tem um cara lá que é estuprador? Onde tem um cara lá que vai mexer com a tua filha, que vai matar? Tu deixaria? Claro que não, né, cara? Então, presta atenção o que eu quero dizer, né? Pra tu pensar e dar as contas do teu ladrão. Como é que Deus, que é teu pai, né? Como é que ele ia te botar no mundo? Porque, macho, olha, nós não pedimos pra vir o mundo, macho. Nós não pedimos para vir o mundo. Foi Deus que nos botou no mundo. Foi Ele que nos trouxe no mundo e Ele é nosso Pai. Então, cara, como é que Deus é nosso Pai, né? E Ele vai nos soltar a mão. Ele vai ficar nos explorando, dizendo que nós temos que trabalhar e pegar 10% do nosso salário e dar para Ele. Como é que esse Deus é nosso Pai e Ele quer 10% do nosso 13º, macho? Como é que esse Deus é nosso Pai e Ele diz que vai mandar nós para o inferno porque nós não demos o dinheiro para Ele, macho? Como é? Como é que Deus ele vai nos soltar a mão, nós sendo filho dEle, e Ele mandou nós para esse mundo aqui e vai mandar nós para o inferno porque o nosso dízimo está atrasado, o evangélico, pelo amor de Deus, macho? Como é que Deus, Ele é nosso Pai e Ele vai voltar e nós vamos ficar só porque o dinheiro dele está atrasado, cara? Meu amado, se tu tem a tua filha, o teu filho, tu não vai botar ele pra ser maltratado por alguém. Tu não vai botar ele numa coisa para ele correr perigo. Como é que Deus quer só amor, macho? Como é que é Deus que nos ama acima de qualquer coisa? Como é que Ele vai fazer tudo isso que esse ladrão aí prega pra tu, macho? Acorda. Acorda e manda esse teu ladrão e se lascar, macho. E trabalhar e deixar de fazer pouco de Deus junto com vocês. Então, olha, Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, macho. Macho, nós já estamos justificados pela fé. E nós temos paz, não é essa loucura que vocês vivem, macho. Olha, eu vou falar mais uma vez, porque é impossível a gente não falar, cara. Olha, vocês evangélicos, presta atenção, vocês vivem com medo, macho. Olha, você vive com medo do devorador, que o devorador é um gafanhoto. Joel 1:4. Vocês vivem com medo de Jesus voltar e vocês ficar porque vocês estão roubando a ele. Vocês vivem com medo do teu pastor, porque ele disse que tu sair de lá, tu vai entrar em rebeldia e que o diabo vai voltar na tua vida com mais 7. Vocês vivem com medo de largar a tua igreja. Vocês vivem com medo de faltar um culto. Deus me livre se vocês faltar a macumba da Santa Ceia, macho. Ou seja, essa vida de vocês é um inferno, macho. O inferno do teu pastor. Porque não pode isso, não pode aquilo outro. Vocês não podem ir à praia. Vocês não podem assistir televisão. Vocês não podem vestir calça bermuda, não pode cortar o cabelo, não pode usar batom.
E o teu ladrão, ele pode tudo, macho. Ele pode tudo. Só vocês que não vê. Então, meu amado, sai dessa loucura. Sai dessa loucura, porque o Evangelho diz aqui, olha, Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, macho. Nós estamos em paz com Deus. Esse Deus maravilhoso que faz morada em nós, que já está em nós, cara. Meu amado, pro teu pastor tu é ladrão, para Deus tu é tão importante, né? Que ele abandonou todas as coisas do mundo, tudo, e ele escolheu tu para morar em ti, macho. Para tu ver como tu é importante para Deus. Então, meu amado, Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, macho. Esses ladrão aí dessas igrejas, eles pegam o microfone e dizem assim, ó, hoje nós estamos em guerra com Satanás. Esse cão guloso aí, ele fala mais nesse Satanás dele, nesse diabo dele, nesse demônio dele, que é só de vocês, que não tem aqui na Bíblia, e nem esse Deus de vocês aí tem aqui na Bíblia, tá? Ou seja, aí não tem nada. Nada. Então, ao contrário desse teu ladrão aí, né? O Evangelho diz assim, ó, Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós estamos tranquilos, meu amado. Nós estamos em paz com Deus, meu amado. Nós estamos na palma da mão dele e nada pode nos arrebatar de lá, mas tu tem que viver por fé, macho, para poder valer na tua vida. 2, por intermédio de quem obtivemos, olha, igualmente acesso pela fé, macho. Para tu ver como o Evangelho é maravilhoso. O teu cão guloso, né? Só ele é que tem o Espírito Santo. O teu ladrão, só ele é que tem acesso a Deus. O teu ladrão, só ele é que tem poder em Deus. O teu ladrão é Deus, ele se manifesta somente nele. Ou seja, esse Deus desse teu ladrão aí, né? Ele faz diferença entre os filhos. Ele trata um filho de um jeito e trata o filho do outro. Porque esse teu engano, esse teu alçapão aí, onde tem esse teu ladrão, ele diz que só ele é que tem Deus. E que só ele é que vai orar para tu. Olha aqui o que diz o Evangelho, ó. Romanos 5:2. Por intermédio de quem obtivemos igual acesso, macho. Todos nós, todos os filhos de Deus, nós temos acesso a Deus, macho. Não é para tu pedir nada pro teu ladrão. Para Deus falar com ele, para depois ele falar contigo, dizendo o que foi que Deus disse para tu, macho. Não é para tu viver nessa ignorância. Não é para tu viver desse jeito, adorando a homens. Olha, primeiro aqui diz que tu foi justificado pela fé, macho, no 1. E no 2, Romanos 5:2, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, macho, pela fé. É pela fé, cara. É pela fé nas obras dele. E acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus, macho. Então, aqui está dizendo que você já tem acesso a ele, por intermédio da tua fé e por intermédio da graça de Deus em Cristo, que é de Romanos a Hebreus, cara. E que da qual nós gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é quando esse teu corpo carnal, esse teu homem, quando ele morrer, tu vai para lá, para onde tu veio. E que tu tem o corpo, o nosso corpo espiritual é igualzinho ao corpo do dono do mundo, macho. Que tu pensa que essa tua carne podre. Então, olha, continuando aqui, que já deu 1 hora e 4 minutos,
Aqui no 3 diz assim, ó, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 4, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, macho. Já foi derramado em nós pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então, o que é isso, Lira? Aqui está dizendo que nós, que não é nós, tá? É quem viveu antes do ano 70. Paulo está se incluindo aqui, então ele está dizendo nós. Por quê? Porque Paulo viveu antes do ano 70. Então, antes do ano 70, até o ano 70 ainda existia pecado. Ainda tinha pecado. E depois do ano 70 não existe mais pecado. Por quê? Porque ele aboliu o pecado, que você diz que é pecador por causa do teu ladrão que só pensa na carne. E que o que nós temos é obra da carne, que eu já te expliquei, e que tudo que você semear na carne, você vai colher. Então, olha, Paulo diz assim no 6, porque Cristo, quando nós porque Paulo está incluindo, Paulo estava antes do ano 70, não é nós depois do ano 70, que nós não temos 2000 anos, claro que nós estamos depois do ano 70, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, pelos pecadores, que não foi nós, tá? Ele não morreu pelos nossos pecados, porque nós somos depois da cruz, então nós já nascemos depois de tudo feito. É só para crer. No 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó. Então, o que o teu cão guloso faz? Ele lê isso daqui e traz para hoje, e leva para o futuro, e não vai acabar nunca. E que Paulo está falando aqui, por quê? Porque Paulo estava antes do ano 70. Ele estava antes do ano 70, esperando a volta do Filho do Homem. Então, a lei ainda permanecia, então a lei, o pecado deles era a transgressão da lei. Por isso que Paulo está falando nós. Então, no 9 ele diz, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Mas todos os filhos de Deus, nós já estamos reconciliados com Deus, macho. Que o teu pastor aí, o teu ladrão faz o quê? É culto de libertação. Culto de libertação. Meu amado, vocês quando entraram a primeira vez na tua igreja, macho, o que foi que tu fez? Todas as coisas que tu está fazendo hoje. Ou seja, não muda nada. Por quê? Porque é só engano, é só mentira. Então, olha, eu vou parar por aqui porque já deu o tempo, mas eu vou continuar, tá? Amanhã eu vou continuar e vou continuar abrindo aqui em Romanos, para mostrar para vocês e provar que vocês, evangélicos, por servir somente a homens e ter a tua igreja, que não é a de Cristo, vocês vivem separados de Deus e vivem na contramão de Deus, chamando ele de mentiroso. Então, olha, eu quero só te agradecer, tá? Não quero que você creia em mim, eu quero que você abra o evangelho e vá lá nos capítulos e versículos do qual eu abri e expliquei, e você leia, macho.
tá? Porque o teu caguloso, o teu ladrão, ele não vai pregar isso aqui nunca. Que ele quer vocês é bem burrinho, que é para vocês não entender nada e continuar sustentando ele, a família dele, a mordomia dele, tá? Então, graça e paz e até a próxima.